Então tá legal, pessoal. Trouxe aqui uma listinha de exercício, tá? Sobre escalas termométricas e a gente vai resolver agora para ajudar vocês aí a finalizar a última tarefa. Então, para cada questão, vou pedir que vocês pausem o vídeo, tá? Leiam e a gente parte para a resolução. Então, essa primeira questãozinha aí diz que um termômetro mal construído assinala 1 °C a temperatura de solidificação da água. Esse termômetro mal construído, o que acontece? Ele gera uma nova escala, uma escala arbitrária, tá? Então a gente vai anotar ele aqui, ó. Essa escala eu vou dar um nome para ela, vamos chamar de escala, digamos, X, tá bom? Então aqui, ó, é a escala X. Ele diz que marca 1 °C a temperatura de solidificação da água. A temperatura de solidificação da água a gente conhece, né? Na escala Celsius, por exemplo, esta temperatura corresponde ao zero, né? 0 °C. Então aqui, ó, na escala Celsius, a gente tem o valor zero, na mesma altura em que temos na escala X o valor 1, tá bom? Que é grau X, né? E 99 °C é a temperatura de ebulição sob pressão normal. Então, aqui nessa nova escala, né, o valor 99, que é medida em Celsius também, só que é um Celsius que está desconfigurado, né, digamos assim, ele deveria marcar o valor de 100, zero embaixo, né, e 100 em cima. Aí vem a pergunta, qual é a verdadeira temperatura correspondente a uma leitura de 25 °C? E em que temperatura a indicação do termômetro é exata? Olha só, a verdadeira leitura correspondente, aliás, a verdadeira temperatura correspondente a uma leitura de 25 °C. Então, ó, isso daqui é o que será lido neste termômetro que está mal graduado, né? Será a marcação aqui, ó, 25, tá bom? É o meu TX. Eu quero saber qual é a verdadeira temperatura. Então, quero saber aqui, ó, quanto vale o TC na escala Celsius de verdade. Então, a gente aprendeu, né, que essas medidas aqui, que eu vou chamar de A e B, como são medidas geométricas, certo? Elas independem da escala que eu uso, portanto, A sobre B é uma constante. Então, vamos obter aqui ó, qual é a relação de conversão entre essas escalas. Então, aqui ó, nós temos A sobre B constante, então A na escala X vale Tx menos 1, B na escala X é 99 menos 1, isso é igual, agora a escala Celsius de verdade, Tc menos 0 sobre 100 menos 0. Ou seja, Tx menos 1 sobre 98 é igual a Tc sobre 100. Esta aqui é a nossa relação de conversão entre a escala X, né, do termômetro mal construído, e a escala Celsius de verdade, né, de um termômetro que esteja em perfeitas condições de funcionamento. Então, ó, quando o valor medido na escala X for 25, quanto vale a temperatura? Então, nós temos aqui ó, 25 menos 1 sobre 98 será igual a Tc sobre 100, ou seja, Tc é igual a 25 menos 1 vai dar 24, vezes o 100, que está desse lado aqui, dividido por 98. Fazendo essa continha, a gente chega a um valor aproximado de 24,5 graus Celsius, tá bom? Aí a segunda pergunta diz assim, em que temperatura a indicação do termômetro é exata? Bem, a indicação do termômetro é exata quando a temperatura de verdade na escala Celsius bater exatamente com aquela medida em X, né? Então, a gente tem que Tc menos 1 sobre 98, que é igual a Tc
sobre 100, porque o Tx vai ser igual a Tc, né? Então, a gente multiplica cruzado. Eu tenho aí 100 vezes Tc menos 100 é igual a 98 Tc. Jogo esse 98 para o outro lado. 100 Tc menos 98 Tc vai dar 2 Tc. E jogo 100 para o lado de lá. 2 Tc igual a 100. Então, Tc igual a 50 graus Celsius. Pronto. Na temperatura de 50 graus Celsius, o termômetro defeituoso vai marcar 50 graus Celsius mesmo, certinho. Ele não vai errar nessa medida. Tá claro, gente? Vamos partir agora para o segundo exercício. Então, aí, ó, o problema fornece esse diagrama que relaciona as temperaturas na escala A e B. E pergunta qual é a temperatura correspondente a 50 graus A medido na escala B. Quer dizer, aqui, ó, quando for 50 graus no eixo A, qual vai ser a indicação na escala B, né? É isso, tá bom? Bom, a gente pode completar esse desenho aí, né? Assim, por exemplo, tá bom? E aí a gente constrói aqui dois triângulos, né? Teria aqui dois triângulos semelhantes, esse triângulo pequeno aqui, 90 graus, e esse triângulo grandão, tá? E eu poderia fazer aqui o seguinte, ó. Isso aqui dividido por isto aqui, vai dar 50 menos 40 dividido por o valor que eu quero descobrir, menos 20, é igual a isto aqui, ó, esse cateto, dividido por este outro cateto aqui, né? Esse catetão é 50 menos 20. E esse outro cateto aqui de baixo seria o x, que eu não sei, né? Menos zero, é só x. Portanto, eu teria 10 dividido por x menos 20 é igual a 30 dividido por x. Multiplico cruzado, né? Eu tenho 10x igual a 30x menos 30 vezes 20, correto? Jogo esse 30 vezes 20 para o outro lado, vai ficar positivo. E o 10x para o lado de cá vai ficar negativo. Então, eu tenho 30x menos 10x, são 20x. E isso é igual a 30 vezes 20. Né? O 20 com o 20 eu posso cortar. Segue que o x é igual a 30 graus B. Tudo bem, gente? Mas isso aí, o que acontece? É uma das maneiras da gente obter esta solução, tá? A gente pode falar aqui de uma segunda solução. A gente pode, ó, vamos apagar isso aqui, tá? E eu vou fazer agora uma outra solução. A gente já encontrou o valor, né? 30. Mas se a gente quisesse fazer de uma outra forma, tá? Sem usar essa geometriazinha aí, tá? De semelhança de triângulo. A gente poderia fazer assim, ó. Vamos obter a equação dessa reta. Essa reta passa por dois pontos, né? Passa aqui, ó, digamos, por esse ponto aqui e passa por esse ponto aqui, tá? Repare então que essa reta ela é da forma y igual a ax mais b. Não é quem está no lugar do y, é o TA. Então, tem TA é igual a vezes x, quem está no lugar do x é o TB, tá? Mais o bzinho. Só que, quando o TB é zero, o TA vale 20, né? Se o TB for zero, TA vale 20. Então, eu tenho que 20 é igual a vezes zero mais bzinho. Opa, então bzinho é igual a 20. E quando o TB é igual a 20, TA vale 40. Ou seja, TA é igual a 40, quando TB é igual a 20, aqui ó,
mais B. Daqui, segue o seguinte, ó, que 40 igual a 20A mais Bzinho. Olha só quem é o Bzinho, é o 20. Assim, A vai ficar 40 menos 20, vai dar 20. Dividido por 20. Portanto, A igual a 1. Desta maneira, a gente obtém a relação, ó, TA é igual a A vezes TB, o A é igual a 1, então vai ficar 1 vezes TB, mais Bzinho, Bzinho é 20, né? Então, TA é igual a TB mais 20. Esta equaçãozinha aqui é aquilo que nós chamamos de função termométrica, né? O valor da temperatura A em função da temperatura B, tá? Olha a pergunta, qual é a temperatura correspondente a 50 graus A na escala B? Ora, se TA é igual a 50 graus, quanto vale TB? É isso que está sendo perguntado. Basta a gente substituir o valor de TA nessa equação. Então, a gente tem que TA, olha só o TA, 50, é igual a, TA é igual ao quê? Ao TB mais 20. Ou seja, TB será 50 menos 20. 50 menos 20, 30. 30 graus B. Exatamente a mesma coisa que a gente encontrou na solução anterior. Tudo bem? Temos ainda uma terceira solução. Deixa eu apagar aqui. Nesta terceira solução, a gente também completa essa reta. Marcamos aqui os valores, ó, 50 é o outro valor, que eu não sei qual é. Esse cara aqui é x. E aí a gente tem o seguinte, a gente tem 3 pontos de interesse. Esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto A. Esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto B. E esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto C. Os pontos A, B e C pertencem exatamente à mesma reta, correto? Se eles pertencem exatamente à mesma reta, as suas coordenadas necessariamente estão em uma relação tal que o determinante formado por esses pontos, ó, determinante da matriz formada por esses pontos A, B e C é igual a zero. Então, tem aqui ó, o ponto A. Quais são as coordenadas? Ó, 0, 20, e a terceira coordenada não tem, porque é em duas dimensões, a gente coloca 1, tá? O ponto B é o 20, 40, aqui ó, 20, 40, a terceira coordenada a gente põe 1. E o ponto C, ó, é x, 50, x, 50, terceira coordenada a gente não sabe, põe 1. Esse determinante aqui tem que ser igual a zero para que esses pontos sejam colineares, tá bom? Então, a gente calcula esse determinante aí. A gente vai calcular aqui através dessa primeira linha, tudo bem? Então, a primeira coordenada é zero, não vou me preocupar com ela, tá? Então, isso vai ficar 20 vezes menos 1 elevado a, esse 20 está na primeira linha, segunda coluna, então isso vai dar 3, vezes o determinante da matriz que sobra, né? Quando eu tiro essa coluna e essa linha, então vai dar 20, 1x1. Então, aqui, ó, 20, 1x1, tá? Mais 1 vezes menos 1, elevado à primeira linha, terceira coluna, então aqui vai dar 4, vezes o determinante que sobra quando eu tiro esta coluna e esta linha, então vai dar 20, 40, x 50. Então aqui, ó, 20,
40, x, 50, soma isso, igual a zero. Então, aqui eu vou ter menos 20, que multiplica. Esse determinante aqui vai dar 20 menos 1. Aliás, 20 menos x, né? Mais, aqui vai dar positivo. E esse determinante aqui vai dar 20 vezes 50 menos x vezes 40. 40x. Isso daí é igual a zero, tá? Então, isso daí vai ficar menos 20 vezes 20. Menos com menos vai dar mais. 20 vezes x. Mais 20 vezes 50. Menos 40 vezes x. Isso igual a zero. Vamos arrumar isso aqui, gente, ó. Esse termo e esse daqui tem o 20 em comum, né? Então, a gente põe o 20 em evidência. Colocou o 20 em evidência, vai sobrar 50 menos 20, tá? Já essa parcela e essa parcela vai ficar 20x menos 40x, que dá quanto? Vai dar menos 20x, igual a zero. Jogo esse menos 20 para o outro lado, vai ficar positivo, ó, 20x. 20x é igual a 20, que está aqui, ó, vezes 50 menos 20, 30. E aí, novamente, 20 daqui com 20 daqui, a gente corta e temos que o x é igual a 30. 30 o quê? Graus B. Então, confirmando aí os nossos resultados anteriores, né? Então, essas três maneiras aí de calcular, tá bom? Mais uma questão. Então, essa questão diz o seguinte, ó, uma escala de temperatura arbitrária x está relacionada com a escala Celsius conforme o gráfico. Determine as temperaturas de fusão do gelo e ebulição da água sob pressão normal na escala x. Tá. Então, é repeteco da nossa questão anterior, né? Temos, então, que encontrar a função termométrica, né? A equação que relaciona a escala x com a escala Celsius, tá? Não vamos fazer de três formas, não, tá? Vamos escolher aqui uma dessas maneiras só. Vou escolher a maneira analítica, tá? Eu sei que a relação entre x e c é expressa por uma equação de reta, né? Na qual a temperatura na escala x é alguma coisa vezes a temperatura na escala Celsius mais B, certo? Então, ó, eu sei que quando a temperatura na escala Celsius vale 30, a temperatura na escala x vale zero. Portanto, zero é igual a A vezes 30 mais B. Além disso, quando a temperatura na escala Celsius vale 50, a temperatura na escala x vale 100. Então, eu sei que 100 é igual a A vezes 50 mais B. Então, temos aí o nosso sisteminha com os coeficientes a determinar, tá? Arrumando isto aí, só para ficar mais bonito, nós temos 50 vezes A mais B é igual a 100. E a primeira equação fica 30 vezes A mais B igual a zero. Como a gente pode resolver? Vamos subtrair a equação 2 da equação 1, tá? Assim, nós temos 50A menos 30A vai dar 20A. B menos B vai embora, zero.
Isso é igual a 100 menos 0, 100. Ah, então A é igual a 100 dividido por 20. 100 dividido por 20, 5, né, gente? Então, aqui nós temos o valor de A. Substituindo este A em uma das equações anteriores, vamos substituir, por exemplo, na segunda equação aqui, ó, a gente obtém o valor de B, tá? Vamos jogar aqui para cima. Vai ficar 30 vezes A, que é o 5, mais B é igual a 0. Então, B é igual a menos 30 vezes 5, 150, tá bom? Então, esse é o valor de B. Logo, a nossa equação original é assim, ó. Tx é igual a, vale 5, 5 vezes Tc, mais o B. O B é menos 50, então mais com menos vai dar menos. Então, menos 150. Opa! Então, esta equaçãozinha aqui, nossa equação termométrica, né? Ela nos dá a relação de conversão entre a escala x e a escala Celsius, tá bom? Aí a pergunta foi: determine as temperaturas de fusão do gelo. Qual é a temperatura de fusão do gelo? 0 graus Celsius. E de ebulição da água sob pressão normal. A ebulição da água é 100 graus Celsius. Então vamos lá, né? A temperatura de 0 graus Celsius corresponde a Tx igual a 5 vezes 0 menos 150, né? Então, Tx igual a 5 vezes 0 é 0, menos 150 é menos 150 graus. X está aqui. Essa é a temperatura de fusão do gelo. Eu falei ebulição da água, né? É fusão do gelo, tá? E a outra temperatura de interesse, que é o 100 graus Celsius, corresponde a Tx igual a 5 vezes, ó, 100 graus Celsius, menos 150. Então, Tx é igual a 5 vezes 100 dá 500, tá, gente? 500 menos 150 vai dar 350 graus X. Esta aqui é a nossa temperatura de ebulição da água procurada na escala X, ok? Então vamos lá, mais uma questãozinha. Deseja-se graduar um termômetro X na escala Celsius. Tá? Feita a graduação, verificou-se que quando o termômetro foi colocado em gelo fundente, opa, o que é gelo fundente? O que nós temos no gelo fundente? Gelo fundente a gente sabe que é 0 graus Celsius, né? Ele marcava menos 0,5 graus Celsius. Ah. E quando colocado em vapor d'água, em ebulição, vapor d'água a gente sabe que é 100 graus Celsius, né? Ele marcava 101,5. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um termômetro, é igual aquela questão do termômetro mal calibrado, né? Mal construído. Temos um termômetro que gerou uma nova escala, tá? Deduzir uma expressão que permita colocar a escala Celsius, que permita colocar na escala Celsius a temperatura lida a um termômetro X, tá? Então, nós temos aí termômetro X, aqui ó, grau X, e o termômetro na escala Celsius, aqui ó, grau Celsius. Sabemos que gelo fundente, na temperatura aqui do gelo fundente, tá? Que é 0 graus Celsius, esse termômetro aí marca menos 0,5, então é menos 0,5. E na temperatura
de água em ebulição, que corresponderia a 100 graus Celsius. Esse termômetro marca 101,5, tá? Então, uma temperatura aqui qualquer na escala X, vou chamar de Tx, corresponde a qual valor na escala Celsius, que eu vou chamar de Tc. Isso daí nós já fizemos várias vezes, né? Essa medida aqui dividido por esta medida aqui é uma constante, porque são grandezas geométricas, né? A gente sempre faz isso, A sobre B é uma constante, e daí vai sair a nossa relação, tá? Então vamos lá. Temos então Tx menos o menos 0,5 dividido, olha o B, na escala X, 101,5, né? 101,5, menos o menos 0,5. Isso é igual a Tc menos 0 sobre 100 menos 0. Tc menos 0 sobre 100 menos 0. Então, nós temos aí Tx menos com menos vai dar mais 0,5 por 101,5 menos com menos vai dar mais 0,5. Então, 101,5 mais meio vai dar 102, né? Então, 102. Isso é igual a Tc sobre 100, tá? A gente pode aí, na verdade a gente já acabou o problema, né? Mas a gente pode simplificar isso um pouquinho ainda, né? Vamos multiplicar cruzado. Vai ficar 100 vezes Tx mais meio vezes 100 dá 50. É igual a 102 vezes Tc, não é? Podemos dividir todo mundo por 2. Ao dividir todo mundo por 2, aqui vai ficar 50 vezes Tx mais, no lugar de 50 dividido por 2 vai dar 25. 102 dividido por 2 vai dar 51 vezes Tc. Olha a pergunta dele. Uma expressão que permita colocar na escala Celsius a temperatura lida a um termômetro X. Então, eu quero que, dado o valor de Tx, eu obtenha, calcule o valor de Tc. Então, eu posso escrever assim, ó, Tc é igual essa coisa toda aí em cima, ó, que eu posso escrever assim, ó, vamos botar 25 em evidência ali em cima, ó, 25 vezes. Quando eu coloco 25 em evidência aqui, ó, vai sobrar 2 vezes o Tx, mais, aqui quando eu coloco 25 em evidência vai sobrar 1, tá? Tudo isso dividido por 51. Então, pega aqui, divido por 51. E essa é a nossa equação que converte temperatura na escala X para a escala Celsius. Olha aqui, ó. Quando a temperatura em X vale, digamos, menos meio, vai ficar menos meio vezes 2 vai dar menos 1. Menos 1 mais 1, 0. Vai dar o Tc igual a 0. Está lá. Tá? Essa é a nossa função termométrica. Ok? E para finalizar, vamos aqui mais uma questão, tá? Que diz assim: em um dia de sol, o aluno resolve beber um refrigerante, vai até a geladeira e retira uma latinha que estava a 5 graus Celsius. Então, a temperatura inicial da latinha é 5 graus Celsius. Se o aluno, antes de abrir o refrigerante, o deixa em cima de uma mesa até que a temperatura atinja 25 graus Celsius, a temperatura final, 25 graus Celsius. Qual será a variação da temperatura do refrigerante nas escalas Celsius, Kelvin e Fahrenheit? Olha só, gente. Muitos alunos têm me perguntado isso, tá? A pergunta aqui, ó, foi
variação de temperatura. Eu não estou interessado em saber quanto vale 25 graus Celsius na escala Fahrenheit ou na escala Kelvin. Não estou interessado em saber quanto vale 5 graus Celsius na escala Fahrenheit ou na escala Kelvin. A pergunta foi variação de temperatura, ΔT, tá bom? E, de cara, nós vemos que a variação de temperatura na escala Celsius é a temperatura final na escala Celsius menos a inicial. Ó. É o final menos inicial, é o 25 menos 5. Né? Isso daí é imediato. Então, ΔTC igual a 20 graus Celsius. Aí a questão é 20 graus Celsius. Uma variação de 20 graus Celsius corresponde na escala Fahrenheit a qual valor? E essa mesma variação de 20 graus Celsius corresponde na escala Kelvin a qual valor? Entendeu? Bom, a gente sabe o seguinte, ó, tá lá na nossa aula teórica, né, sobre esse conteúdo aqui, que ΔTC sobre 5 é igual a ΔTF sobre 9, que é igual a ΔTK sobre 5. A gente já deduziu isso daqui lá na nossa aula teórica, né? Foi a primeira equaçãozinha que a gente deduziu, relação entre as escalas. Então, basta substituir. Se eu quiser o valor em Fahrenheit, eu pego essa primeira igualdade aqui. Então, eu tenho que ΔTC sobre 5 igual a ΔTF sobre 9. E aí eu substituo. A ΔTC igual a 20. Então, vai ficar 20 sobre 5 igual a ΔTF dividido por 9. Portanto, ΔTF é igual a 20 dividido por 5 vai dar 4. 4 vezes 9 vai dar 18, 36, né? 36 graus Fahrenheit. Pronto. Aqui é a nossa variação de temperatura na escala Fahrenheit. Tudo bem? E na escala Kelvin? Ó, na escala Kelvin é mais fácil ainda. Porque na escala Kelvin, ó, eu vou pegar esta igualdade aqui, ó. Repara, ΔTC sobre 5 igual a ΔTK sobre 5. Poxa, significa que ΔTC é igualzinho ao ΔTK. A variação de temperatura na escala Kelvin é igual à variação de temperatura na escala Celsius, tá bom? Portanto, isso daqui também é 20 Kelvin. A escala Kelvin, assim como a escala Celsius, é chamada escala centígrada, tá? Ela é uma escala centígrada porque ela é dividida em 100 partes iguais. A variação de temperatura sempre tem a ver com a quantidade de partes, né? Com as divisões da escala. Escalas que têm mesma quantidade de divisões entre dois pontos fixos sempre terão variações de temperaturas idênticas, tá bom, gente? Então, espero que tenha ajudado a esclarecer dúvidas que vocês me enviaram, tá? Tendo mais dúvidas, só perguntar. Até a próxima.